No Alerj Debate de hoje, nós estamos falando sobre o orçamento público. Deputado, eu tive que interrompê-lo. O senhor falava dessa questão do cálculo dos royalties, dos municípios que vão ser afetados. O senhor pode continuar, por favor. Bom, e aí vem a questão do orçamento não ser determinativo, né? O orçamento é uma lei autorizativa. Aí o executivo manda para casa que gostaria de remanejar o orçamento em 30%. Aí vem a bancada do governo para fazer uma média com a oposição e diz que admite reduzir para 25%. E às vezes, quando apertada, cai até 20%. Isso é uma falácia. Você poder remanejar. O orçamento do Estado é de 46,7 bilhões de reais. Quase 4 vezes o orçamento do município. Você poder remanejar 30% do orçamento global, você está falando em remanejar mais de 12 bilhões de reais. O Estado, nos anos melhores, ele só consegue investir 8%, quer dizer, cerca de 4 bilhões. Então, como é que ele vai remanejar 12 bi se ele pode só investir no máximo, nos anos de glória, 4 bi? Né? Então, na verdade, isso é um cheque em branco para você mexer no orçamento inteiro. Até porque os recursos mínimos de educação, de saúde, do FECAM, da FAPERJ, que é Ciência e Tecnologia, do serviço da dívida, esses recursos não podem ser mexidos. Então, a margem de remanejamento, quando o município ou um estado precisa muito, está na ordem de 10%. Então, não faz o menor sentido esses indicadores de remanejamento. Aí, se o orçamento pode ser remanejado nesse valor, depois como é que você compatibiliza esses remanejamentos todos com a LDO e com o PPA? Não fica nada parecido. Acaba não cumprindo, né, o que foi previsto. Agora, vereadora, esse percentual proposto na Câmara é o mesmo também? Nesses últimos 4 anos, o prefeito sempre negociou e conseguiu levar o que ele queria, que variou entre 29% e 30% de liberdade de remanejar. Realmente, do jeito que o orçamento é feito hoje, vira uma peça de ficção, porque você não está garantindo ali nada, você não está garantindo as metas, você não está garantindo o resultado. E tem outro ponto também, que os parlamentares eles podem apresentar emendas a esse orçamento. Essas emendas, elas são cumpridas, também são autorizativas? O prefeito só cumpre, o executivo só cumpre se quiser, e esse é outro jogo, né, que precisa de acabar do jeito que ele é feito hoje. Isso é um desrespeito à população, né, é um desrespeito ao próprio legislativo, se desrespeita quando permite esse tipo de coisa. Esse ano agora, já para o ano que vem, nós estamos tentando trazer essas emendas a um nível razoável, inclusive fazendo com que o executivo assuma o compromisso de cumprir emendas num valor que seja um valor razoável, adequado e que possa ser atendido. Normalmente essas emendas, elas atendem a necessidades, né? Não são emendas no município, são para reforma de escola, um acréscimo no posto de saúde, um asfalto em rua, uma quadra esportiva, são emendas possíveis de serem atendidas a esse nível. Então, é preciso também que esse compromisso do executivo, entre o executivo e o legislativo, ele funcione, porque é um respeito ao cidadão, né? Agora, as famosas emendas de bancada, emendas das comissões específicas, elas são mais fáceis de serem cumpridas? Olha só, o que o parlamento tem buscado é que cada parlamentar tenha uma cota mínima de emenda individual que realmente possa ser cumprida. Por exemplo, no orçamento da União, cada deputado federal, individualmente, tem direito de emendar 10 milhões de reais. Agora, se o executivo vai cumprir ou não, ninguém tem garantia. Aqui, na Assembleia Legislativa, nos 2 últimos anos, o valor de emenda para cada parlamentar é de 1 milhão de reais. O executivo tem procurado, diga-se passagem, isso é verdade, liberar esses recursos. Principalmente quando são para a área de educação e de saúde. Compra de gabinete de computação, compras de tomógrafo, enfim.
por que fazer esses dois setores avançar? Então, tem se procurado. As emendas de comissão, elas não têm limite. Aí depende muito da negociação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. No governo Rosinha, para aprovar o orçamento, nós fizemos 3 emendas do Parlamento, em coisas profundamente estratégicas. E uma das 3 foram cumpridas. Quer dizer, por quê? Porque isso é uma relação, sabe, quase de confiança, porque o orçamento não é determinativo, o orçamento é autorizativo. Então depende muito da relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo e a independência que o Poder Legislativo tenha. Quando o Poder Legislativo se subordina ao Poder Executivo, né, ele define a regra do jogo. Você pega aqui no Estado orçamento de 46,7 bilhões de reais. 3,7 é para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Então, praticamente 95% do orçamento é do Executivo. Então, essa independência do poder é fundamental para que o maior instrumento que tem o Parlamento para fiscalizar o Poder Executivo é a lei orçamentária, é o PPA. Eu pergunto a você, quando alguém faz uma licitação no Poder Executivo, será que eles, e até mesmo nós, vamos verificar se aquela licitação está no orçamento, está na LDO? Porque se não tiver, ela anula. Ela não cumpriu o primeiro preceito. O governador, o prefeito está licitando algo que não está no vade-mecum, quer dizer, na lei básica, que é a lei orçamentária, ele deu ao PPA. Agora, para a gente encerrar o programa, eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: a Câmara Federal, o Congresso, eles formaram a Comissão Mista de Orçamento, ela esteve em vários estados do Brasil, inclusive aqui na Alerj, e disseram o seguinte: as emendas propostas pela população, pelos empresários de cada estado, nós tentaremos cumprir pelo menos uma emenda de cada uma dessas regiões. Esse seria o caminho? Seria a Alerj, por exemplo, se reunir em várias regiões do estado do Rio, a Câmara se reunir em vários bairros e definir vamos para onde com esse orçamento? Seria esse o caminho? Eu acho que esse é o caminho, né? Você tem que começar por aí. O orçamento tem que ser o fruto do levantamento das necessidades e dessas demandas. No caso do município, bairro por bairro, a área de planejamento por área de planejamento. Se nós não fizermos isso, a gente vai continuar preocupado com valor, com dinheiro, com recurso. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos, na cidade do Rio, nós temos 350 mil crianças de 0 a 3 anos e 11 meses que precisam de creche, né? Temos 42 mil vagas em creche. Então, tem um déficit aí grande de vagas. Imaginemos que todas essas crianças necessitem de creche pública, de creche gratuita. No PPA, é preciso que esteja lá escrito, né? Temos uma necessidade e um problema. 350 mil crianças sem vagas em creche. A minha meta de longo prazo, ou seja, ao final de 4 anos de governo, o meu compromisso como prefeito é criar 350 mil vagas de creche. Não consigo fazer isso no primeiro ano. No meu primeiro ano, eu farei 30 mil dessas 350 mil vagas. Para isso, eu vou usar recursos do meu orçamento, do meu tesouro, dos impostos que eu recolho. E vou alocar esses recursos no primeiro ano e a diretriz na LDO de que vou fazer 35 mil vagas. Elas custarão tanto. No final de cada um desses anos, dos próximos 4, eu vou dizer quantas vagas eu consegui fazer. Não consegui fazer as 350 mil, então ficou um déficit para trás, mas já avancei e gastei tanto. Com esse tanto que eu gastei, eu divido pelo número de vagas que eu criei e eu fico sabendo quanto custou cada vaga. E a população vai saber se custou caro, se custou barato, se eu fui eficiente no uso do recurso público, né? Se eu consegui o melhor benefício pelo menor recurso, pelo menor gasto, né? Se eu fui eficaz, se eu realizei aquilo que eu me propus a realizar
e se eu fui efetivo, ou seja, se o que eu fiz era a demanda da sociedade. Você fazendo um PPA, um programa de governo, um orçamento assim, ou seja, você não parte do dinheiro, do recurso, você parte da necessidade do problema. Porque aí a população vai saber avaliar o governo. Bom, vereador, infelizmente o nosso tempo está terminando. Deputado, muito obrigada mais uma vez aqui no estúdio com a gente. Obrigado pela participação. Se você quiser assistir mais uma vez ao nosso debate, é só clicar no site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. Até a próxima.